Bom dia, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula de história. Hoje, dia 11 de março, estamos aqui com tudo para mais uma semana. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Tivemos alguns dias complicados, mas cada fala nossa, nós sempre esperamos que possamos crescer juntos, pois afinal nós somos uma equipe. E como equipe nós temos que andar juntos, correr juntos, sofremos juntos, mas também nos alegramos juntos. Hoje teremos aula de história, uma semana de trabalho, né? Nós estamos em uma semana de trabalho e com isso vocês também em história terão um pequeno trabalho, uma pequena pesquisa onde vocês deverão escrever no seu caderno. Com certeza eu estarei enviando os cadernos para casa, né? Você vai escrever a pesquisa no seu caderno, não é para fazer em cartolina, não é para fazer em folha para me entregar, mas nas folhas do caderno e vocês vão me entregar os cadernos. Nosso embasamento bíblico, né? Nós vamos utilizar hoje na Bíblia Mateus 5, versículo 9, que é aquele versículo que fala que bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. E o nosso assunto de hoje está no livro, página 422, no livro de História, onde nós eu irei expor uma introdução para vocês da Revolta da Armada e da Revolta Federalista. Se você não entende essa questão da Revolta da Armada e Revolta Federalista, a gente estava falando de República da Espada, de República Oligárquica. Lembra o primeiro presidente do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca. Lembra o segundo presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto, os dois da República da Espada. Lembra também nessas aulas que eu falei que nós tivemos vários conflitos e que nós iríamos rever isso, ou melhor, ver essa situação? Então, apesar de nós estarmos na revolta oligárquica, né, a última aula, mas nós não podemos, antes de passar adiante, não podemos deixar de falar um pouco sobre as revoltas da Armada, a revolta federalista. Nós vamos ver também a revolta da chibata, a revolta da vacina. Então são revoltas que aconteceram durante a Primeira República, que fizeram com que esse período fosse um período muito complicado do nosso desenvolvimento político. E aí é onde eu quero chegar também para vocês. O nosso objetivo aqui é entender o que aconteceu no passado, no início da República, para que hoje nós sejamos o que somos. Uma república nova, cheia de problemas sim, mas uma república. No entanto, isso não nasceu do nada. E aí está o conhecimento geral para que a gente possa entender o processo político do nosso país. Agora, antes de iniciarmos para valer, eu quero orar com vocês e pedir uma bênção a Deus sobre nossa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens nos dado, ó Deus, tudo que é necessário e suficiente para o nosso crescimento. Nos abençoa, ó Deus, nos guarda, para que possamos ter uma aula agradável, para que possamos entender, ó Deus, com o que foi ensinado e o que será ensinado agora. Que possamos entender, ó Pai, que o texto bíblico que usaremos hoje, Mateus 5, versículo 9, fala, ó Deus, da bênção da pacificação. Essas revoltas que tantas pessoas foram mortas, que tantas pessoas, ó Deus, sofreram, mas a Tua palavra diz que bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados os filhos de Deus. Por isso te pedimos uma bênção, ó Deus, nos ajuda em tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, e como foi falado, aqui estão duas revoltas. Revoltas, pessoal, significa brigas, significa guerras. Duas revoltas contra dois governos aqui diferentes. A revolta da Armada, em primeiro lugar, ela foi classificada em dois períodos. A primeira revolta e a segunda revolta. A primeira revolta durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. A segunda revolta contra o governo de Floriano Peixoto. Mas como assim? Lembrando, página 422, o que aconteceu? Marechal Deodoro fechou o parlamento, ou seja, o local dos deputados e senadores trabalharam.
Com isso, uma parte da sociedade não ficou muito satisfeita. Houve grande pressão, inclusive, de bombardear a cidade do Rio de Janeiro na época, o que fez com que Marechal Deodoro viesse a renunciar. Pega aí seu livro na página 422. 422. Olha o que é que diz aqui, ó, conflitos na Primeira República. A proclamação da República não mudou para melhor a vida da maioria da população. E aí é um fato que nós temos que entender. O Brasil deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república, mas isso não mudou em muita coisa. A maior parte da população não. O povo continuou do mesmo jeito, sofrendo do mesmo jeito. Os graves problemas sociais que existiam nos anos finais do Império se mantiveram. E por causa disso foram desencadeadas muitas revoltas. É o que eu falei para vocês, a primeira República não foi um momento tão simples, maravilhoso, não foi. Né? Muitas revoltas, muitos problemas, muitas pessoas mortas em batalhas, essa é a realidade. Então nós tivemos aí ó, a Revolta da Armada, que é o que nós estamos falando agora, 1891 a 1893. Olha o que é que diz o seu livro. A primeira revolta da Armada, e por que primeira? Como eu disse para vocês, houveram duas revoltas, uma no governo de Floriano Peixoto e a outra no governo de Marechal Deodoro, que foi a primeira. A primeira revolta da Armada aconteceu quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional em novembro de 1891. Na ocasião, militares da Marinha e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil entraram em greve. Alguns grevistas ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o presidente não renunciasse. Ou seja, eles queriam que o Marechal Deodoro deixasse o poder de qualquer forma, porque eles estavam extremamente insatisfeitos, principalmente com as condições sociais do povo. Porque se o povo vinha sofrendo na monarquia, eles continuaram a sofrer durante o Império. E com algumas atitudes de Marechal Deodoro, eles não conseguiram engolir, como a gente costuma dizer. E, inclusive, né, como diz aqui, militares da Marinha ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Chegaram a pegar navios na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que é uma grande, como se fosse uma lagoa, né? Só que ela tem uma abertura direto para o mar, né? Por isso Baía de Guanabara. Ameaçaram com os navios, colocaram os navios e apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. E o que eles queriam? Que Marechal Deodoro saísse do poder. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou sobre a República da Espada, a gente falou, né, que Marechal Deodoro saiu do poder e entrou o Marechal Floriano Peixoto. Marechal Deodoro saiu do poder por causa desta revolta, a Revolta da Armada, quando marinheiros ameaçaram bombardear. Mas ele saiu não só por isso, ele saiu porque essa revolta da Armada, essa primeira revolta teve grande apoio popular. O povo estava do lado da Marinha. E isso fez com que Marechal Deodoro tivesse que deixar o poder. Já a segunda revolta, depois que Marechal Deodoro saiu do poder, entrou Floriano Peixoto, ela aconteceu mais ou menos da mesma forma. No entanto, Floriano Peixoto não aceitou muito bem isso assim não. E nessa segunda revolta, os marinheiros não tiveram apoio popular, o que fez com que Floriano Peixoto fosse muito duro com os marinheiros, prendessem alguns e conseguiu reverter essa situação, tá certo? Então é o que diz aqui ó, no seu livro. Com a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu a presidência. Porém, em setembro de 1893, teve início a segunda revolta da Armada. Ela aconteceu porque, segundo a Constituição, a assumir o poder, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições e não fez. Lembra que nós entramos na República e que o voto era importantíssimo para escolher os presidentes? Floriano Peixoto, quando assumiu o poder, ele deveria convocar novas eleições para presidente, mas ele não fez isso porque ele queria ficar com o poder. Mais uma vez, os militares não gostaram nem um pouco disso e resolveram se revoltar contra o governo de Floriano Peixoto. Como eu já expliquei, dessa vez eles não tiveram sucesso. Primeiro porque não tiveram apoio da população, né?
E segundo, porque Floriano Peixoto foi muito mais duro do que Marechal Deodoro, combateu essa revolta de frente, não aceitando ser chantageado. Sendo assim vitorioso, né, como diz aqui, ó. Com isto, o governo de Floriano, apoiando por parte do exército da oligarquia paulista, conseguiu conter os movimentos rebeldes. O exército apoiou, a oligarquia de São Paulo, que nós falamos na República do Café com Leite, né, apoiou também o Floriano Peixoto, e eles conseguiram combater essa segunda revolta e sair vitoriosos, ao contrário de Marechal Deodoro, que teve que renunciar, não aguentou e teve que deixar o governo. Bom, e por último a revolta federalista, que ela se encontra no livro principalmente por ser um ponto importante na história, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu quero que você observe aí no seu livro que diz: em fevereiro de 1893, no Rio Grande do Sul, teve início uma nova revolta contra o governo de Floriano Peixoto. Observem que teve a primeira revolta federalista e a segunda revolta contra o governo de Floriano Peixoto, que não esqueçam que foi um governo muito duro, autoritário, foi a revolta federalista no Rio Grande do Sul. Dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. O que é uma república parlamentar no mundo? Alguns países têm uma república parlamentar. É quando não existe um presidente. Nós temos um primeiro-ministro que tem um papel importante, mas não há um presidente. No Brasil, nós temos uma república presidencialista, onde o presidente faz parte dos três poderes, né? Que tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O presidente é o poder executivo, que faz com que as leis funcionem ali, né? Do outro lado, do lado oposto, os republicanos, liderados por Júlio de Castilhos, chefe do governo gaúcho, que apoiavam um governo forte e centralizado na figura de Floriano. A revolta se estendeu aos estados de Santa Catarina e Paraná e terminou em 1895 com a vitória dos republicanos. Vejam só, os federalistas, eles queriam uma república parlamentar, porque nesse momento o Brasil ainda não era presidencialista. Já os republicanos apoiavam o governo de Marechal, que era um governo duro, autoritário. No final das contas, essa revolta entre esses dois grupos, claro que pessoas morreram, pessoas estiveram bem presas, né, como a gente conhece da história, torturadas. Mas no final, os republicanos, os apoiadores de Floriano Peixoto, venceram, né, mais essa revolta. Aí você diz: certo, professor, e o que é que a gente vai ter que fazer? Simples, gente. Vocês vão ter que fazer uma pequena pesquisa, como eu já disse, né, uma pequena pesquisa e colocar no seu caderno. Gente, observação, essa pesquisa não é para você abrir uma página da internet e escrever tudo, não. Você vai pegar isso aqui, ó, características das revoltas. Que revolta, gente? Revolta da Armada e revolta federalista. O tema da sua pesquisa vai ser características das revoltas. E por que características? Porque eu quero que você escreva apenas o que é importante. Eu não quero que você saia escrevendo um livro. Não, eu só quero as características. Foi assim, foi assim, foi assim. Aconteceu isso, isso e isso no período tal, no período tal. Acabou. Não precisa você estar escrevendo um livro. É apenas o que interessa. Características das revoltas. Da revolta da Armada e da revolta federalista. Professor, eu tenho que entregar isso quando? Veja só, hoje é dia 11. Hoje é dia 11. Você vai me entregar esse caderno prontinho na próxima semana, dia 19, dia 20, eu acredito, de março. Vou botar aqui, dia 19. 19 no 3...
19/3, 20/3 é o período de vocês me entregarem os cadernos. Por que 2 datas? Porque quem conseguir entregar aqui e não esquecer, ótimo. Senão, você ainda vai ter o dia 20 para entregar. Professor, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Recapitulando. Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre as características das revoltas. Que revoltas, professor? Revolta da Armada e a revolta federalista. Quando é que eu entrego o professor? No dia 19/3 ou dia 20/3. Como é para entregar, professor? É para escrever no seu caderno de história. Caderno que eu irei entregar para você. Na verdade, você já está com ele, né? E você vai escrever. Não é para fazer em cartolina, não é para fazer em folhas para me entregar. É no seu caderno. Característica das revoltas. Que revoltas? Armada e federalista. Quando é para entregar? 19 ou 20/3. Professor, é para escrever muito? Não é para escrever muito. Eu quero as características. Ou seja, o que importa? O que foi mais importante desses 2 governos, dessas 2 revoltas? Eu já sei que a revolta da Armada teve 2 momentos, 2 revoltas. Um foi no governo de Floriano Peixoto, outra no governo de Marechal Deodoro. Eu já sei que a revolta federalista foi contra o governo do Floriano Peixoto. 2 grupos se confrontaram, os federalistas e os republicanos. Eu sei que a revolta da Armada foi uma revolta principalmente dos militares da Marinha contra o governo. Por quê? Então, são essas características. Você não vai sair escrevendo desesperado um monte de coisa não, tá bom? Então, como nós estamos em uma semana de trabalho, esse é seu trabalho. Entregar essa pesquisa do seu caderno. Características da revolta da Armada e da revolta federalista, ok? Qualquer dúvida, vamos tentar tirar. Tá bom? Como vocês têm dias aí pela frente, a gente consegue tirar essas dúvidas também na sala de aula, ok? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula amanhã de ciências. Tchau!